Olá, tudo bem? Eu sou a professora Raquel Canté, mestranda do programa ProF Polo UFAM Manaus, turma 2022, e o objetivo desta atividade é apresentar o portfólio com a temática Quem é o jovem aluno do ensino médio que chega à sua aula de educação física? Vamos lá conhecê-los? Primeiramente, para podermos conhecer os nossos jovens, é necessário que a gente conheça a sua realidade. Eu atuo no Instituto Federal do Amazonas, no município de Lábrea, que está localizado a 855 quilômetros da capital Manaus. A principal via de acesso é pela BR-319, a rodovia Álvaro Maia, mais conhecida como rodovia Manaus-Porto Velho. É interessante ressaltar essas formas de acesso ao município, porque isso influencia diretamente no acesso aos conhecimentos que esses jovens têm e ao acesso aos conhecimentos que esses jovens também trazem para a escola. Entre essas três formas de acesso ao município, tanto de chegada como de saída, a forma que é mais viável economicamente para a população é o transporte rodoviário. Geralmente, a segunda opção fica no transporte fluvial e o transporte aéreo são utilizadas aquelas aeronaves pequenas que tem capacidade de até 7 pessoas. Então, isso eleva muito o custo desse transporte aéreo no município. O acesso ao município de Lábrea pode ser feito pelo transporte rodoviário, pegando a BR-319, e também trechos da BR-230, que é a rodovia transamazônica. E o tempo de duração dessa viagem, ela pode levar de 24 horas a 35 horas ou mais. E isso vai depender das condições climáticas, por exemplo, períodos chuvosos, as cheias ou secas dos rios, porque às vezes as pontes que existem no meio do caminho transbordam e isso tende a gerar transtornos nesse percurso. Outra forma de acesso ao município é via transporte fluvial, pelo rio Purus. No entanto, devido à sua sinuosidade, o tempo de duração dessa viagem ela pode ser de 4 a 6 dias, somente um trecho. Ida, né, por exemplo, Lábrea-Manaus, em torno de 4 dias. E pelo transporte aéreo também é possível. No entanto, essa viagem ela pode ter duração de 1h30 a 3h30, se ela tiver escalas. E geralmente ela faz escalas em Coari e Tefé. Mas é importante ressaltar que nem sempre as empresas de transporte aéreo conseguem fazer esse pouso no município, porque devido às nuvens que se formam no local do aeroporto e devido a pouca estrutura ainda, muitas vezes esse avião ele não consegue pousar, levando o piloto a ter que manobrar até Porto Velho e de lá é necessário fazer essa conclusão da viagem pela rodovia. O contexto histórico e cultural do município, que é composto por uma população aproximadamente de 47 mil habitantes, segundo o IBGE 2021. Ela é uma cidade que é muito participativa, né? E os jovens da cidade, eles gostam muito de participar das atividades culturais, por exemplo, das quadrilhas no período das festas juninas, da Festa do Sol, que é uma festa tradicional do município que acontece no mês de agosto. São jovens que gostam de fazer atividades físicas, gostam de caminhar. Em 2020 foi inaugurada a Mini Vila Olímpica e, considerando essa região do sul do Amazonas, é o único município que conta com uma estrutura desse tipo. Então, isso são ações que favorecem com que esses jovens eles sejam ativos, que eles gostem de praticar atividades,
São jovens que são envolvidos também com as questões religiosas, seja da Igreja Católica, seja da Igreja Evangélica. Então, é possível encontrar uma diversidade de jovens dentro da nossa escola. E é interessante que a gente consiga também reconhecer isso na escola e aproveitar esse conhecimento que esses alunos trazem também para que as aulas fiquem mais atrativas para eles, para que eles se tornem protagonistas nesse momento. Apresentando um pouco da escola, o IFAM Campus Lábrea, ele está localizado na rua 22 de outubro, no bairro Vila Falcão, em Lábrea. O nível de ensino é a educação profissional técnica de nível médio e a forma de oferta é integrada, ou seja, o aluno ele cursa as disciplinas tanto da base comum quanto da base técnica. O funcionamento é diurno. Tem dias que os alunos têm aula manhã e tarde, às vezes só pela manhã e às vezes só à tarde. O tempo de hora-aula é de 50 minutos e a duração do curso é de 3 anos. Assim que o aluno ingressa na instituição, ele pode escolher um dos cursos oferecidos, que são Administração, Agropecuária, Informática e Recursos Pesqueiros. Para que o aluno consiga concluir esse curso, é necessário que ele conclua a carga horária de formação geral, a carga horária da formação profissional, e isso traz ali para o aluno em torno de 17 a 19 disciplinas por etapa, né, por bimestre. E ao final do curso, ele também precisa fazer ou estágio supervisionado ou um projeto, que é o projeto de conclusão do curso técnico, que é o PCCT. E ele passa por uma banca para avaliar, ele é avaliado, ele tem que entregar esse trabalho escrito. A criação do IFAM Campus Lábrea se deu através do governo federal, pelo Ministério da Educação, que instituiu o plano de expansão da rede federal de educação tecnológica, fase 2. Nessa fase 2, o estado do Amazonas foi contemplado com 5 unidades, e Lábrea foi um dos municípios contemplados. A oferta dos cursos, ela visa atender às demandas a partir dos arranjos produtivos locais, e para isso é feito um estudo prévio. No caso do município de Lábrea, o foco ele está nos setores de serviços, agricultura, pecuária e extrativismo, com uma pequena produção de extração de óleo de andiroba e copaíba para a produção de biodiesel. Em Lábrea, o campus foi inaugurado no dia 1º de fevereiro de 2010. Os cursos técnicos de nível médio oferecidos na forma integrada têm como objetivo geral proporcionar a formação de profissionais capazes de atuar no desenvolvimento da matriz produtiva local e regional, principalmente atendendo às necessidades do mundo do trabalho e promovendo o desenvolvimento com vistas à sustentabilidade econômica, social e ambiental da calha do Rio Purus. De acordo com os planos pedagógicos do IFAM Campus Lábrea, os princípios pedagógicos são constituídos do trabalho como princípio educativo, tendo como objetivo colocar o aluno em posição de destaque, apresentando com maior distinção a partir das vivências de trabalho que ele traz e sem perder de vista a formação integral do ser humano, que articula ciência, trabalho e cultura. Outro princípio pedagógico é a pesquisa como princípio pedagógico. E, nesse sentido, significa desenvolver uma prática voltada para a reflexão e ação, possibilitando aos educandos maneiras críticas de agir no mundo, com vistas à sua compreensão e transformação. O outro tópico é a indissociabilidade entre teoria e prática, com o entendimento de que a construção do conhecimento ocorre justamente
com a interlocução entre teoria e prática. E também de que a prática é espaço de criação e reflexão, em que novos conhecimentos são constantemente gerados. E entre as metodologias utilizadas, que vão de encontro a esses princípios pedagógicos, estão as visitas técnicas, os projetos de pesquisa, projetos de extensão, as práticas de laboratório, as atividades complementares, o estágio profissional supervisionado e o trabalho de conclusão de curso técnico. E quais são os instrumentos da escola para descobrir quem são nossos jovens alunos? É importante comentar que a nossa escola possui uma equipe multiprofissional que é composta por uma assistente social, uma enfermeira, uma psicóloga, 3 técnicos de assuntos educacionais que são profissionais que tratam diretamente do atendimento aos estudantes para esclarecer qualquer dúvida, manter esse contato direto com eles, e um servidor que responde pelo setor pedagógico. Dentre esses instrumentos que a escola já possui, é feita a entrevista com os alunos ingressantes e seus responsáveis, no ato da matrícula, onde são verificadas questões socioeconômicas, questões familiares. Então, logo nesse primeiro contato, no ato da matrícula, a escola ela já consegue muitas informações a respeito desses jovens ingressantes. Essa equipe multiprofissional também realiza visitas domiciliares, seja quando esse aluno ele começa a apresentar um número de faltas ou algum comportamento que necessite dessa visita, ou quando algum professor percebe alguma situação e comunica à equipe multiprofissional. Também é possível fazer agendamento de atendimentos com a equipe multiprofissional. Então, logo no primeiro dia, quando alguma situação é identificada, a equipe multiprofissional prontamente já fica de apoio para atender esse aluno no momento que ele se sentir confortável, para acolhê-lo, para escutá-lo. E esse agendamento de atendimentos também é possível fazer com professores, porque nem sempre os alunos eles se sentem confortáveis quando a gente apresenta essa possibilidade deles conversarem com uma psicóloga, por exemplo, ou ir conversar com a enfermeira, ou ir conversar com uma assistente social, ou com um pedagogo. Às vezes os nossos jovens eles têm mais facilidade de conversar com algum professor ou com uma professora. Então, nós somos orientados a estar dispostos a ouvi-los. Outra opção também para que a gente consiga conhecer os nossos alunos é através dos coordenadores dos cursos técnicos, que são profissionais da área específica, né? Por exemplo, de administração, tem uma pessoa que é formada nessa área e ele é o coordenador do curso técnico. E geralmente aquele aluno do curso de administração, ele se sente mais à vontade de conversar situações com esse coordenador do curso dele, porque ele se reconhece naquela pessoa. E aí, geralmente acontece situações em que muitas vezes os alunos eles conversam muito com os coordenadores e a partir daí a gente começa a descobrir mais coisas dos nossos alunos. E também foi instituída em 2020 a coordenação de atendimento às pessoas com necessidades educacionais específicas, que é a CAPNE, da qual atualmente estou como coordenadora, em que a gente faz esse acompanhamento dos alunos que ou eles já chegam com algum laudo, com alguma indicação, com algum atestado ou declaração de que ele precisa de um acompanhamento, e para que esse aluno não se sinta tolhido, para que ele não se sinta preterido nesse ambiente, a gente vem realizando ações no sentido de fazer esse acompanhamento, tanto do aluno como da família, para que ele se sinta mais acolhido na instituição. Mas eu acredito que é interessante mencionar que muitas dessas informações
no momento que eu estava elaborando essa apresentação, eu lembrei muito do filme Entre os Muros da Escola. E é interessante como muitas vezes a escola ela já tem muitas dessas informações, mas isso geralmente não chega para os professores, para nós professores. Algumas situações eu tenho conhecimento porque eu sou coordenadora de um departamento. Mas e os outros professores? Então, geralmente a gente chega na sala de aula e a gente se depara com vários alunos. E cada um, apesar de estar aqui no município de Lábrea, cada um tem ali a sua história de vida, tem as suas dificuldades, tem as suas potencialidades. E lembrando do personagem Sulemane do filme, mesmo quando foi mencionado que aquele aluno, se ele fosse expulso, que ele seria mandado de volta para sua aldeia, não foi verificado, não houve essa procura, essa busca, né? Será que isso é verdade? Como é que é? Não, eu sinto falta disso ainda, né, enquanto professora. Tem as situações que chegam até mim, eu tento ao máximo entrar em contato com a família, com o responsável do aluno aqui no município, mas tem muitas situações que a gente só vai mesmo sentar para conversar quando, entre aspas, o aluno dá trabalho, quando já é algo que está fora do nosso controle. Então, eu percebo que, em relação ao filme, Entre os Muros da Escola, a gente precisa sentar mais e compartilhar mais as histórias dos nossos alunos. Eu vejo que também por atuar em uma escola de nível médio técnico, há muita cobrança em cima desses jovens de que, olha, nós estamos oferecendo condições para vocês estudarem, vocês têm que valorizar, vocês têm que se dedicar, vocês têm que ser bons, vocês têm. No entanto, a gente acaba reforçando cobranças que muitas vezes vêm de casa, cobranças que esse aluno ele está cansado de ouvir, mas muitas vezes nós não ouvimos esses nossos jovens. Então é uma crítica assim que eu me incluo também, que acho que a gente pode melhorar isso na nossa escola, da gente sentar mais para ouvir, sentar para reunir, sentar para compartilhar e não apenas sentar só para punir o aluno. Aqui vou apresentar o instrumento que eu utilizo para descobrir quem são meus jovens alunos. Eu já fazia uso de algumas perguntas nas primeiras aulas. No entanto, essas perguntas eram feitas diretamente para a turma e aqueles alunos que se sentiam à vontade respondiam. Porém, por ocasião da pandemia da Covid-19, eu passei a utilizar esse instrumento manuscrito ou em mídia, pelos grupos de WhatsApp. E eu já utilizei este ano e eu percebo que ele atende a demanda de diagnosticar as expectativas, interesses e necessidades dos jovens alunos no primeiro ano do ensino médio, que é onde eu estou atuando esse ano. E as perguntas são: por que você veio estudar no IFAM Lábrea? Essa é a primeira pergunta. Nos anos anteriores, a maioria deles respondia: vim porque minha mãe me obrigou. Vim porque minha família queria que eu viesse para cá. Eu vim porque falaram que era uma boa escola. Ou eu vim para essa escola porque eu não queria ir para as outras escolas. E esse ano, verificando as respostas dos alunos, eu fiquei até um pouco mais feliz enquanto professora, porque eu vi que a maioria respondeu assim: eu vim estudar nessa escola porque aqui tem bons professores. Eu vim estudar nessa escola porque aqui tem uma boa educação, aqui o ensino é de qualidade, aqui a gente vai ter mais possibilidades de aprendizado. E pouquíssimos alunos, acredito que 4 só, das 4 turmas,
que colocaram assim, vim porque minha família me obrigou. A minha família me inscreveu e disse que eu tinha que estudar aqui. Então, já é algo que a gente consegue perceber que os alunos, eles ainda passam por essas situações de a família, de ter de ter que comprovar algo para a família. Olha, você vai estudar naquela escola para você ter uma boa profissão, você vai estudar naquela escola porque você já vai sair de lá com curso técnico, com maior probabilidade de entrar no mundo do trabalho. Mas aí na sequência eu apresento também relacionado à educação física, pergunto como eram as suas aulas de educação física. E a maioria deles ainda responde que eram práticas, ou dependendo da escola de onde vieram, eram só aulas teóricas. E na pergunta número 3, o que estudaram no ano passado em educação física? E infelizmente muitos ainda colocam que não lembram do que estudaram, que era só jogar bola, menino jogava futebol, menina jogava queimada. E a pergunta número 4 eu acrescentei esse ano, que é como espera que sejam as suas aulas de educação física agora no ensino médio? E a maioria deles colocou assim, espero que sejam boas, espero que sejam mais dinâmicas. Eu já conheço pessoas que estudaram aqui e eu quero que continuem sendo aulas legais, eu espero que sejam aulas boas, aulas interessantes. E a pergunta número 5, você tem alguma restrição médica que impeça de praticar atividades físicas? Que aí é algo que eu também esclareço para eles, porque a maioria já chega assim, eu tenho algum problema na coluna, eu tenho um desvio na coluna, eu não posso fazer aula de educação física. Então, é preciso ainda fazer essa orientação para eles, e eu tento fazer isso logo nos primeiros dias, nas primeiras aulas de educação física. E é interessante que após as explicações, eles ficam assim, nossa, eu não sabia que eu podia fazer a aula de educação física mesmo eu tendo um problema na coluna, um desvio postural, por exemplo, uma escoliose. Então é interessante que eles têm sim esse amor pela educação física, mas a gente ainda precisa promover mais discussões a respeito disso nas nossas aulas. Enquanto professora de educação física, tentando reconhecer e valorizar esses conhecimentos que os alunos trazem para a escola, eu tento utilizar estratégias de avaliação diversificadas. Por exemplo, eu trouxe para eles em 2020, quando eu cheguei aqui no município, o jogo Imagem e Ação. E eles não conheciam. Então, assim, eu trouxe despretensiosamente para que a gente tivesse um momento de lazer. E eu fiquei surpresa ao ver que eles não conheciam esse jogo. E quando eles jogaram, eles gostaram muito. Inclusive fizeram a sugestão da gente fazer um projeto de jogos de tabuleiro. E infelizmente, por ocasião da pandemia, que foi logo em março que eu fiz essa apresentação desse jogo, a partir do dia 17 de março de 2020 foi decretada a quarentena e aí, infelizmente a gente não conseguiu avançar com esse projeto. Mas é algo que até hoje eles lembram e a qualquer momento a gente pode sentar e tentar resgatar essa proposta. Uma coisa muito interessante também que eu utilizei com eles foi o teatro nas aulas de primeiros socorros. E foi interessante porque eles ficaram meio assim, professora, primeiros socorros na educação física, nunca vi isso. Mas aos poucos a gente foi tentando correlacionar com situações vividas por eles. E foi interessante mencionar como eles têm medo do afogamento. Né? Aqui nós temos uma corredeira e durante a simulação no teatro do resgate, muitas vezes eles mencionavam, eu perdi um familiar
que morreu afogado na corredeira. Então, assim, são situações também que podem gerar reflexões nas aulas. Outra estratégia que eu também aprendi por ocasião da pandemia foi um appbook, que é produzir um material inovador, me atrevo a dizer, que é construir a partir de pedaços de papel, uma caixinha, um instrumento, uma pétala, abrir uma pétala como se fosse uma flor e colocar pequenas anotações ali, bloquinhos. É um material didático em que eles mesmos criaram e depois foram preenchendo com o que eles foram aprendendo. Outra situação também foi quando eu apresentei para eles a anatomia, sistema esquelético, sistema ósseo, e que eu fiz uma dinâmica de desenhar. Ah, vamos desenhar. E aí é claro que teve aqueles alunos que, mas eu desenho, não sei desenhar, eu desenho feio. Mas eles foram vendo que cada um tem uma potencialidade. Ah, aquela pessoa ela é boa em recortar papéis e dobrar. Aquela outra pessoa é boa com desenhos. Ah, aquela outra pessoa é boa com maquiagens. E fez, por exemplo, na imagem, a reprodução das queimaduras. Então é interessante que eles se reconheçam e vejam que cada um tem a sua individualidade que pode contribuir ali no grupo. E valorizar isso, esse conhecimento que eles trazem também é muito importante. E uma das atividades também que foi muito interessante para eles, que foi apresentada ainda na época da pandemia, da quarentena, foi a possibilidade de fazer criações utilizando aplicativos. Como eles ficam muito no celular, eles acabam aprendendo muitas formas de usar as ferramentas. Então, eu recebi vídeos, montagens, clipes de conteúdos como as práticas corporais de aventura, as práticas rítmicas, lutas e esportes de combate. Pude conhecer, através dessas atividades, as coisas que eles gostavam. Alunos que praticavam skate, que mostraram os locais, tiraram fotos, fizeram vídeos dos locais que eles frequentavam. E aí os outros jovens foram vendo, olha, que legal, tu me ensina a andar de skate, eu tenho medo. Então a gente começou a criar um círculo de amizade muito grande. E a princípio foi difícil, sim, porque aquela cobrança de nas aulas de educação física, professora, vamos jogar bola. Mas a gente também faz um trabalho muito bom aqui na escola, eu e o outro professor de educação física, que nós fazemos o nosso planejamento juntos e a gente tenta ao máximo conscientizar os alunos que existe o momento das aulas de educação física e existe o momento dos projetos esportivos, que é uma outra fase. Aqui eu trago um destaque para a educação física inclusiva, porque em 2020, quando eu cheguei aqui em Lábrea, nós tínhamos um aluno com deficiência intelectual, que é o Clayson, que aparece aqui nessa foto na musculação. E a princípio, muitos professores, e eu também me incluo nesse tópico, nós sempre ficamos receosos. Como eu vou ensinar um aluno com deficiência? Será que eu estou apta? Será que eu tenho as ferramentas necessárias? Mas é interessante que nesse momento que a gente está falando de juventude, de jovens, a gente precisa conhecer esse jovem e não rotular baseado em um laudo. E gostaria de ressaltar que eu aprendi muito com o Clayson, pesquisando atividades não só para desenvolver educação física inclusiva, porque eu queria que ele participasse junto com a sua turma, junto com os outros alunos. E isso foi uma experiência muito positiva, porque
Foi através das pesquisas que eu estava realizando para adaptar as atividades para o Clayson, o aluno com deficiência intelectual, que eu pude vislumbrar todas aquelas possibilidades das atividades diferenciadas que eu apliquei para a turma toda. Então, assim, a educação física inclusiva, a inclusão de forma geral, ela é algo que está para além da pessoa com deficiência. Ela está aí para todos, para toda a escola. E aqui eu trago algumas imagens, porque a partir do Clayson, os outros alunos com deficiência também começaram a procurar mais, a perguntar, eu posso fazer isso? Então, assim, quando os alunos sem deficiência viram Clayson nesse espaço da academia que a gente tem aqui na escola, eles ficavam assim, mas professora, ele não vai se machucar na academia? E eu explicava, não, ele é aluno como você, então ele tem direito de usar aqui. A diferença é que a gente tem que fazer uma orientação mais direta para ele. A gente tem que ficar observando se ele vai conseguir fazer ou não. A gente tem que sempre ter alguém ali perto dele. E foi interessante porque os alunos faziam um rodízio para ficar trabalhando com ele. E os alunos gostavam muito porque ele era muito comunicativo. Aqui nessa imagem à direita, abaixo, nós temos o aluno Cleiton, que é um aluno que tem transtorno do espectro autista. No entanto, ainda aqui no município, essa questão das deficiências e dos transtornos ainda é muito estigmatizada e a família tende ainda a apresentar aquelas situações de superproteção. E esse aluno, especificamente, ele tem uma situação muito particular, que é o de que a família sempre já chegava apresentando, antes de dizer o nome dele, já dizia que ele é autista. Não, ele é autista. Então, assim, a família também precisava ter esse acompanhamento, esse esclarecimento que, em conjunto com a equipe multiprofissional, a gente foi conseguindo desmistificar muita coisa. Então, assim, ver esse aluno participando aqui na ocasião das Olimpíadas da APAE do município de Lábrea foi muito bom, porque ele negava muito, ele não gostava de mencionar, ele conversava com poucas pessoas, mas a partir do momento que ele foi incluído na equipe esportiva da escola, o círculo de amizades dele aumentou, ele se sentiu mais seguro, mais acolhido. E a mesma coisa aconteceu com o outro aluno que está aqui na imagem à esquerda, que é o Thalisson, que também é um aluno que apresenta um laudo de deficiência intelectual, mas que, ao oposto do Clayson, é um jovem mais reservado. Então, é interessante verificar que as juventudes, como diz os textos, elas têm as suas diversidades, mesmo dentro de pequenos grupos. É uma escola, então é interessante a gente conversar, esclarecer os alunos. E eu agradeço muito poder ter feito cursos nessa área da educação física inclusiva, porque eu até agora só vejo benefícios para todos os alunos. E eu recomendo também aos colegas. Chegamos aqui na parte da diversidade de práticas da cultura corporal de movimento com a modalidade atletismo. Só reforçando, né? São conteúdos que a gente aborda em sala de aula e a partir do desejo do aluno a gente conseguiu estruturar um projeto e aquele aluno que quis seja para qualidade de vida, seja para manutenção do condicionamento físico, ou seja, para as competições escolares, eles participam em um horário fora do horário de aula, que são os horários vagos específicos para realizar treinamentos. E aqui nas imagens nós temos fotos desses momentos em que muitos dos alunos eles se sentiam excluídos por não saber jogar futsal, que é uma modalidade que é muito presente aqui no município. Então, eles poderem participar do atletismo, se identificarem com as
as características das provas, por exemplo, arremesso do peso, lançamento do dardo, salto em distância, corridas. Foi muito bom para eles, porque eles se sentiram mais valorizados. Aqui a juventude, ela ainda está muito presa em eu não sei jogar futsal, então eu não sou bom para mais nada. Então a gente está conseguindo modificar essa realidade, esse pensamento entre os jovens, tanto que muitos deles já chegaram aqui nos primeiros dias de aula e, professora, eu quero entrar para o projeto de atletismo. Então, assim, é algo que é novo aqui também no município. Consegui fazer a implantação dessa iniciação, dessa modalidade aqui no IFAM-Lábrea. E até agora também a gente tem tido muitos êxitos, inclusive levamos esses jovens para uma viagem ao Maitá, e aqueles que se classificaram lá conseguiram viajar para Manaus. Então foi muito bom poder proporcionar essas possibilidades para os jovens. E eles viram, eles começaram a fazer correlações de visão de mundo. E eles viram possibilidades para além daquele mundo do trabalho, que geralmente é só o que é mencionado quando se chega no ensino médio. Então, eles estão vislumbrando outras possibilidades para o lazer, para a vida profissional como atleta. Então, esses jovens, eles não se sentem mais, eles não chegam mais assim tão abatidos, porque a gente também conhece jovens que muitas vezes são encaminhados para nós pela equipe multiprofissional, alunos com casos de depressão, alunos com automutilação, alunos que fazem uso de medicação, seja por transtornos mentais, problemas familiares ou outras situações. E por meio dessas práticas corporais, dos treinamentos, eles criam vínculos, e isso faz com que eles valorizem mais a escola. E nesse contexto, eles também começam a se questionar essas questões das regras escolares, por que isso pode, por que aquilo não pode. Então, isso vai gerando momentos ricos de reflexões, de discussões. Outra prática corporal de movimento que eu consegui implantar também em 2022 foi o badminton. E para mim é o caso de maior sucesso, porque esse espaço das imagens era um espaço que estava ocioso na escola. E eu apresentei para eles em uma aula o badminton, e eles, professora, vamos fazer um projeto, vamos treinar a gente. Então, eles, eu achei tão legal, nunca joguei isso, treina a gente. E aí eu sentei com eles e fiz a proposta. Eu faço o projeto, mas se vocês me ajudarem, porque sozinha eu não consigo. Então, assim, esses jovens abraçaram a causa, abraçaram a ideia. Nós fizemos a demarcação primeiro com fita dupla face. Nós improvisamos uma estrutura para poder amarrar a rede. Sempre tinha algum aluno segurando a estrutura para a rede poder ficar esticada. E apesar das dificuldades, nós conseguimos levar 2 alunos para participar em Manaus, nos Jogos Escolares do Amazonas. E, curiosamente, só depois que eu fiz a inscrição dessa aluna, da Ângela, que eu descobri que ela é uma aluna indígena que mora em uma aldeia, que eu também não conhecia ainda aqui no município. E foi muito interessante, porque muitas vezes nós estamos ali no dia a dia com esses jovens e a gente não conhece a realidade deles, a gente não sabe de onde eles vêm, a gente não conhece a cultura deles. Então, muitas vezes, ela ia para o treino e a gente conversava situações, mas era muito específica do treino. Em nenhum momento ela chegou e falou para mim, professora, eu moro na aldeia.
ah, professora, o meu pai é indígena, eu sou indígena. E em nenhum momento houve esse espaço durante as aulas. Mas a partir dos treinamentos também, que é um momento em que a gente consegue ter um pouco mais de contato com os alunos, essas rodas de conversa surgem naturalmente. Então, eu fiquei muito feliz também por poder proporcionar esse momento junto com ela. E essa viagem a Manaus foi uma das primeiras viagens que ela foi. E ela continuou treinando. No mês seguinte, nós retornamos para uma outra competição. Então, assim, foi muito bom. E às vezes a educação física tende a ficar muito presa apenas na prática pela prática e a gente acaba esquecendo de olhar um pouco para esse jovem, né? E o outro aluno também era um aluno que só queria tentar vaga para o futsal quando a gente abria as seletivas esportivas e em um dia ele chegou atrasado para o futsal e ficou para jogar badminton e gostou muito e conquistou a vaga e foi. Também é um aluno que a princípio é visto como problemático na escola, porque ele é muito agitado, ele questiona, ele pergunta. Então, ele me lembra muito uma das personagens também do filme Entre os Muros da Escola, que questiona o professor, se não, professor, eu só vou fazer se o professor também fizer. Então é interessante isso, porque muitas vezes nós, enquanto professores, cobramos ou questionamos ou agimos na tentativa de estimular o aluno a ser crítico e a gente fala isso, olha, a gente está fazendo isso para que vocês sejam mais reflexivos, mais críticos, mas no momento que aquele aluno ele critica algo que a gente falou, a gente se sente encurralado. Então é interessante que a gente saiba reconhecer quando aquele aluno ele está nos questionando assertivamente naquele contexto. Então, é interessante isso também, e a gente conversa muito. Assim, eu me sinto muito bem de poder ter esses momentos de reflexão. Gosto também quando os alunos chegam e, professora, mas a senhora disse assim, 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 e eu fico, realmente, você está certo, vamos lá. Então, é um momento de reflexão, de construção conjunta, de docentes e discentes. E a gente precisa, sim, também saber reconhecer quando esse jovem ele está atingindo aquilo que foi proposto. Outra prática corporal que a gente também faz projeto aqui na escola é o futsal. Antes da minha chegada, só tinha o projeto do futsal masculino. As meninas tinham um horário toda sexta-feira em que elas podiam ficar jogando lá, que o horário era cedido para elas. E por conta das outras demandas também, né, do professor sozinho na instituição, enfim. Mas quando eu cheguei, houve uma procura muito grande das meninas, uma cobrança. Professora, vamos fazer um projeto de futsal feminino. As meninas não são valorizadas. A gente tem que jogar também. Só os meninos querem jogar. Então eu fiquei muito feliz com essa cobrança. Eu achei muito positivo por parte das meninas. E quando nós começamos a desenvolver o projeto, também em 2020, infelizmente, por ocasião da pandemia, 2020 e 2021, nós não podemos, né, não conseguimos dar continuidade às ações, mas em 2022 nós retornamos com aquele grupo de alunas, a princípio eram 15 meninas, e nós conseguimos desenvolver o projeto, aumentamos para 2 vezes na semana, e elas participaram dos jogos do Instituto Federal do Amazonas. A gente conseguiu formar uma equipe, viajamos para Manaus e elas conseguiram uma medalha de bronze na primeira participação. E os meninos também foram campeões pelo segundo ano consecutivo no futsal. Então, é uma prática que é muito recorrente aqui no município e que a gente pode também utilizar para conhecer os jovens. Muitos alunos vão para a escola ou nos procuram somente porque eles gostam dos projetos esportivos.
Ai, professora, eu nem vim estudar hoje, mas hoje eu só vim porque é teu projeto. E aí a gente para um pouco, a gente conversa com eles, né, para ouvir. Então, assim, tem muitos casos em que os alunos, eles são muitas vezes os adultos, eles na casa deles. São alunos que têm que tomar conta de dois, três irmãos, ou tomam conta da avó, do avô. São alunos que passam por diferentes situações, são alunos que são assediados tanto pela questão das facções, pelas questões da própria do próprio assédio sexual também, infelizmente. Mas a partir do momento que nós nos dispusemos a ouvir, a acolher esses alunos, a gente consegue torná-los mais reflexivos e mais críticos, para que eles consigam também se posicionar diante dessas situações. É interessante que a gente consiga ouvir os nossos alunos, reconhecer neles que eles ainda são jovens e valorizar esses momentos, ainda que por diversas ocasiões eles pareçam dispersos, mas eles estão atentos ao que os rodeia. E eu achei muito interessante, por exemplo, no filme, quando há aquele momento do conselho de classe em que as duas alunas estão rindo durante a reunião. A princípio, fica subentendido que elas não estão prestando atenção, mas elas estavam anotando tudo e repassaram tudo para a turma. Com certeza, não foi da forma mais adequada, mas talvez elas não tenham sido orientadas da forma como que elas deveriam fazer isso, qual era o real objetivo daquilo ali, como elas deveriam proceder, enfim. Muitas vezes a gente passa orientações para os nossos alunos achando que eles estão entendendo tudo do jeito que a gente está falando. E não, às vezes a gente fala, faz isso, 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 e ele compreende do jeito dele, do momento dele. Então, é interessante que a gente também pare um pouco e se pergunte, será que eu fui claro no que eu quis dizer para o meu aluno? Né? E muitas vezes eu me pego refletindo a respeito disso. Como é que eu vou apresentar esse conteúdo para os meus alunos? Será que eles vão conseguir fazer assim? Ou será que eu vou ter que adaptar mais ainda para eles? E se eles conseguirem fazer de primeira, qual é a outra estratégia que eu vou usar? E se eles não conseguirem fazer assim? Então, muitas vezes nas aulas eu estou apresentando um conteúdo de um jeito e o aluno chega assim, professora, eu vi num vídeo assim, 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 por que a senhora não faz assim? E aí eu paro, ouço, realmente é bom, vamos testar. Então é interessante que a gente ouça a voz dos nossos alunos. A gente fala tanto deles serem mais proativos, estimular. Vamos dar uma chance para eles, vamos testar. E se aquilo que ele está sugerindo não for 100% aceito ali naquele momento, ou que não esteja totalmente correto, vamos adaptar, vamos ouvir e, boa ideia, e se a gente fizer assim, se a gente acrescentar isso também, e se a gente tirar aquela parte, né? Porque também muitas vezes nós acabamos com palavras ou atitudes, às vezes sem querer, a gente acaba limitando os nossos alunos. Quando ele tenta dar uma sugestão e a gente já diz, não, bora fazer do meu jeito. Eu já fiz, eu quero desse jeito. Então é interessante que a gente saiba ouvir, propor esses espaços de reflexões e dar voz de fato aos nossos alunos. Aqui o tênis de mesa, que é interessante, essa imagem me alegra muito, porque era o espaço ocioso onde atualmente a gente pratica o badminton. Tinha esse mural, a mesa estava toda quebrada lá em cima, apoiada por cadeiras. Era o espaço onde ficavam cadeiras quebradas. E os alunos, poxa, professor, olha aqui essa mesa. Eu querendo jogar tênis de mesa e a mesa está aqui toda suja, toda quebrada. E aí eu falava,
Mas tá quebrada a mesa, não dá para jogar. E aí, a partir da terceira ou quarta insistência dos alunos nas aulas, eu parei e fiquei, vem cá, vocês querem mesmo jogar? Então vamos recuperar esse espaço, vamos tirar essas cadeiras, vamos ver como é que a gente consegue consertar essa mesa. Então, eu lancei o desafio para eles. E se a gente fizer assim, será que vai dar certo? E eles aceitaram o desafio. Ah, professora, é para tirar as cadeiras? A gente tira, é rápido. E em um dia eles tiraram todas as cadeiras, levaram a mesa lá para baixo, a gente tirou o mural que estava no meio do caminho. A gente pediu para as meninas da limpeza varrerem, lavarem lá em cima o espaço. E a gente conseguiu que um dos servidores pintasse a mesa, outro rapaz pregou, trocou algumas peças e a mesa ficou nova. E aí a gente acabou criando um espaço, a gente conseguiu levar essa mesa para um outro espaço, porque esse espaço da foto é um lugar que fica atrás do gol. Então, quando os meninos estavam jogando futsal lá embaixo, eles chutavam, a bola pegava na mesa, derrubava a mesa, quebrava. Então, a gente tirou de lá para que essa mesa pudesse ser mantida por mais tempo. E nós também conseguimos desenvolver um projeto de tênis de mesa 2 vezes na semana, do qual a nossa aluna Bruna, do terceiro ano, foi campeã nos Jogos do IFAM, em Manaus. E foi uma conquista muito bonita, porque ela era uma aluna que não era quase conhecida, muito quietinha, muito tímida. E a partir dos treinos de tênis de mesa, ela tinha muito potencial. Algumas eu só precisei fazer uma ou outra orientação para ela. É uma menina muito atenta, muito focada. E aí ela começou a ganhar de todos os meninos nos treinos. E os meninos, ai, a Bruna é boa, a Bruna é boa. E os meninos faziam fila para tentar tirar a Bruna da mesa. E ela criou um laço de amizade muito grande com eles, os alunos do segundo ano, os alunos do primeiro ano. E ela passou a ser referência na escola. Ela já formou ano passado. E esse ano, essa semana, ela foi lá que o projeto voltou a funcionar essa semana. E todos os alunos a receberam muito bem. Ela quer se candidatar a ser aluna voluntária, egressa, na verdade, voluntária do projeto. E as meninas conversam muito com ela, trocam muitas ideias. Eles querem saber os locais que ela viajou, que ela conheceu nas viagens esportivas. Então, são inspirações também para os alunos. E é interessante ver como isso consegue motivar os alunos quando eles veem que um outro aluno conseguiu. Ah, eu posso conseguir também. Olha que legal. E é interessante que nesses momentos dos projetos esportivos, a gente sempre coloca para eles, olha, tudo bem você vir treinar para aprender, para manter condicionamento físico, enfim. Mas começou o treino, vamos manter o foco aqui no treino, para não dispersar muito. Olha, vocês como é que estão nas aulas e as atividades? Então, a gente sempre tenta fazer com que eles estimulem essa questão dos diálogos entre eles, que eles se ajudem. E isso é muito bom. Aqui, a prática do voleibol. O professor Jamerson Solimões desenvolve esse projeto há 5 anos já no campus. E ano passado eles foram campeões no GIFAM, que é os Jogos do Instituto Federal do Amazonas, e também foram campeões no GIF Nacional em São José do Rio Preto, em São Paulo. E é um projeto muito bonito de ver como os alunos se dedicam, como eles são focados, independente de eles ficarem entre os 10 que vão viajar ou não, todos torcem muito uns pelos outros. Inclusive aqui na imagem a gente vê 3 alunos voluntários preparando kits de bombons, porque nos projetos, nos dias do projeto, quando o aluno ia treinar, geralmente eles levavam os irmãos menores. E aí acabou que teve um dia que o professor deu uma bola para os alunos, para eles, para os irmãos menores dos alunos brincarem lá.
E de repente tinha 2 alunos, 3, 4, 5 pequenininhos lá. E aí a gente carinhosamente apelidou de os pequenos. E esse foi no Dia das Crianças do ano passado, que eles fizeram uma cotinha para comprar bombons e montar um kit para entregar para eles. Então, a gente percebe que há essa questão do cuidado, da atenção, de tratar o outro como eles gostariam de ser tratados. A gente vê como eles se valorizam, se respeitam, se cuidam, se ajudam. E é muito bom ver que essa juventude geracional, né, usando o termo dos textos, que apesar deles se encontrarem no mesmo momento, na mesma fase, eles têm vivências diferenciadas, mesmo os alunos que têm uma condição socioeconômica mais favorável do que e os outros alunos também que têm uma condição socioeconômica mais vulnerável, todos se ajudam, seja nos estudos, seja no momento do treino, seja nessas questões afetivas, né? A questão da autoestima também, isso ajuda muito para eles trocam muito essa conversa. Então, é bom que a gente, além de propor esses espaços, que a gente tenha momentos de escuta ativa mesmo dos alunos. Outras atividades também que os alunos podem participar não incluem só atividades de projetos esportivos, mas também a participação em projetos como bolsistas ou voluntários. Então, nós temos também atividades de projetos de extensão, projetos de iniciação científica, PIBIC, a gente tem os projetos integrais, em que eles também podem concorrer, se inscrever nos editais, concorrer a uma bolsa. E a gente vê como eles gostam de participar. E é interessante ver que na sala de aula a gente tem um aluno que se comporta de uma determinada forma, porque a turma cobra uma situação ou a vida dele lá no bairro cobra uma situação. Por exemplo, a gente tem alunos que moram em áreas que são muito perigosas, então eles mantêm uma postura, uma expressão fechada, uma postura rígida quando eles saem da escola, porque eles têm que se proteger, esse é o termo que eles usam. E quando a gente está ali nos momentos dos projetos, a gente já vê aquele aluno um pouco mais extrovertido. É um momento que ele está um pouco mais livre, em que ele pode ser ele mesmo. Então, é um momento em que ele está se construindo e se desconstruindo para poder se reconstruir. E é muito interessante porque quando a gente oferece esses espaços para eles, para as juventudes, a gente vê que às vezes um chega lá, aí a gente conversa, oi, bom dia, como é que tá? Ele, ai, professor, aconteceu isso lá em casa, assim, assim. E aí tem um outro colega dele ouvindo. E aí o outro colega vai, tu tá bem, e na minha casa que aconteceu isso, isso, isso. E é interessante porque há esse momento do desabafo, claro, né? Sempre permeado por uma outra brincadeira ali para tentar amenizar o clima entre eles mesmos, mas depois também eles vão se ajudando, assim, não fica assim, olha, posso te ajudar assim, assim, olha, posso te ajudar assim, assim também. E eu fico feliz de poder ver que eles se ajudam, que tem essa troca entre eles e eu consigo verificar isso refletido na autoestima dos alunos. Então, é interessante que a gente não fique só rotulando a juventude. Aquele aluno ele só joga. Aquele aluno só joga bola. Não, aquele aluno ali ele só é para fazer pesquisa. Então, a gente não pode só olhar o nosso aluno como ele é do esporte ou ele é da pesquisa científica. Não, ele é um jovem que ele está em fase de conhecer, de vivenciar, de experienciar e de se construir.
mas de se construir a partir das suas próprias escolhas, não para agradar algo que está sendo cobrado dele de forma externa. E para finalizar essa apresentação, eu deixo essas imagens da participação dos alunos nos projetos esportivos representando a escola. Porque muitas vezes aqueles alunos tidos como problemáticos, ou que não querem estudar, não querem nada com nada, que facilmente são assim rotulados, a gente percebe que são aqueles alunos que precisam superar muitas dificuldades em casa, na rua, no seu dia a dia, na sua mente, com aquelas cobranças. Eles se cobram demais e chegam na escola, ainda tem a cobrança dos professores, que não conhecem não conhecem ali tudo que eles estão passando, tudo que eles estão vivenciando. Então, não é fácil representar a escola nos eventos esportivos, porque você tem que superar, além dos desafios de casa, da família, da sua vida social, das atividades escolares, manter o foco nos treinos, se dedicar, manter as atividades em dia. Então, é reconhecer que aquele jovem, apesar de todas as dificuldades, ele está se esforçando para se construir positivamente. Ele está se esforçando para ser um cidadão transformador da sua realidade. Então, para mim é muito significativo, é muito simbólico. Pela primeira vez, o IFAM Campus Lábrea levar uma equipe da escola para competir em São Paulo. Algo assim que foi inédito para o município. E quem proporcionou essa conquista de sair de Lábrea, chegar em São Paulo, ganhar medalhas de ouro, foram os jovens do nosso município do sul do Amazonas. Obrigada.